Capítulo 9:11 O líder da matilha. A visão de seus familiares mortos não o encheu de pavor a tal ponto que ele ficou em silêncio. Isso o lembrou de que ele está em uma situação precária. Ele é parente do líder traidor da matilha, então é um dos alvos a ser caçado e morto. Seus atuais acompanhantes poderão se tornar seus atacantes em breve. As chances de isso acontecer aumentam à medida que se aproximam do grupo. Eles se aproximaram do portão onde há 2 Worogs montando guarda. Ele notou um alto pilar branco segmentado dentro do vale. É tão grande que pode ser visto de fora das paredes. É mais alto que as paredes e ficou mais alto quanto mais perto ele chegava do portão. O pilar tem muitas coisas escritas nele. Eles estão escritos com sangue. São palavras indistinguíveis escritas nele e figuras desenhadas, mas são todas vermelhas contra o pilar branco. Quem é? Um dos guardas no portão perguntou quando chegaram perto o suficiente. Este guarda é uma mulher beta. Ela reconhece os outros 2 que o acompanham pela aparência e pelo cheiro, então ela estava perguntando sobre a Legião 6. Ela perguntou em seu idioma local. Os 2 betas que o acompanhavam explicaram-lhes a situação na sua língua local. Legion 6 não entendeu nada da conversa, mas não interrompeu. Ele esperou com calma, ouviu atentamente o ambiente e observou a linguagem corporal. Eles conversaram um pouco antes de terem acesso ao vale. Eles o informaram depois que entraram no vale. Há uma cerimônia de enterro acontecendo. O líder da matilha estará lá. Então, vamos para a cerimônia de enterro. Você deve ser solene quando chegarmos lá. Você sabe como os enterros são importantes. Ele concordou com a cabeça enquanto observava o vale. Há um caminho desgastado que vai do portão até a base da montanha. O caminho também sobe a montanha e leva até o topo. O caminho desgastado é a estrada principal. Existem outros caminhos que se ramificam dele. As 2 montanhas laterais foram escavadas para criar várias cavernas e cavernas. Madeira e pedra são então utilizadas para construir galpões externos e outras estruturas anexas às cavernas. Estas são as condições de vida dos Worogs. Os 2 betas o conduziram pelo caminho principal em direção ao alto pilar branco. O pilar fica no sopé da montanha e há um grande grupo de Worogs cercando o pilar. A multidão é formada por Worogs de todas as idades e tamanhos. Eles estão todos seminus. A única peça de roupa nelas é uma ocasional saia de couro. Ele não olhou muito para nada quando colocou os olhos no líder da matilha. Uau! Ele disse, certo. Um dos betas sorriu para ele e perguntou. Ele admitiu prontamente. Sim, seu líder de matilha parece muito forte. Ele não está surpreso com o que viu, mas mesmo assim é uma visão excepcional. Os 3 ainda estão longe da multidão, mas ele já consegue ver o líder do parque. O titã de um Worog é facilmente 2 vezes mais alto que os Worogs ao seu redor. O líder da matilha literalmente se destaca da multidão. Ele espera que o líder da matilha seja muito mais forte e já viu Worogs maiores, mas a diferença em seu tamanho o fez compreender e apreciar completamente a altura do líder da matilha. Ele chega aos joelhos do líder do parque em seu estado atual. Essa diferença não é para mostrar. O líder da matilha não é apenas alto, mas também cheio de mana demais. Tanta mana em seu corpo deveria fazê-lo explodir. Deveria pelo menos tornar muito difícil para o líder do parque não fazer uma careta de dor a cada movimento. Mas ele não explodiu porque o mana está fortemente ligado à sua existência através de fios espirituais. Pelo que ele pode sentir, a quantidade atual de mana do líder da matilha não é seu limite. É cerca de metade da sua capacidade. É por isso que mana está atualmente se canalizando furiosamente para o líder da matilha. Então, em vez de sentir dor, o líder do parque ainda está ficando mais forte e se sentindo revigorado. Este processo de fortalecimento está acontecendo enquanto a Legião 6 observava. Este líder do parque deve estar consolidando sua nova força após anexar uma tribo. Ele pensou para si mesmo. É impressionante ver, mas estou em apuros. Ele era um soberano da lei quando viu os Worogs pela primeira vez.
Naquela época, ele tinha um pouco de medo deles. Eles eram mais fortes e mais altos que ele, então ele os temia. Mas ele poderia escapar se permanecesse cuidadoso. E mesmo que eles pudessem esmurrá-lo naquela época, eles não poderiam matá-lo facilmente. O conceito de Galdira tornou muito difícil sua morte. Essa não é a situação aqui. Ele é muito fraco em uma situação onde a violência é muito fácil de encontrar. Ele não terá uma palavra a dizer se isso der errado e a violência cair sobre ele. É uma situação perigosa, já que ele pode ser morto. Mas ele não tem escolha no assunto. Ele tem que continuar fingindo e torcer para que seu disfarce se mantenha. É o destino dos fracos. Ele conseguiu ver mais do líder da matilha à medida que se aproximavam da assembleia. O líder da matilha tem pelo marrom e desgrenhado. Há também uma espécie de juba ao redor da cabeça e pescoço do Orog. É o cabelo dele. Ele tem muito cabelo. É tão longo que se estende pela coluna e termina na cauda. O crescimento do cabelo do líder da matilha não se restringe ao couro cabeludo. Ela cresce na cabeça, pescoço e costas antes de terminar na cauda. Ele também tem um conjunto de impressionantes chifres curvos marrons. Um deles está lascado na ponta, mas isso não diminui o quão intimidador ele parece. Fim do capítulo. Capítulo 912 Cerimônia de enterro. Lydian-6 e seus acompanhantes juntaram-se à multidão. A multidão abriu caminho para eles quando notaram os dois betas. Eles abriram caminho no meio da multidão até chegarem a algum lugar próximo ao centro, onde estava o líder da matilha. Eles pararam ali e esperaram que a cerimônia terminasse. O líder da matilha estava falando quando eles chegaram. Ele percebeu a chegada deles, mas não parou de falar. E assim colocaremos nossos guerreiros caídos hoje nos braços de seus ancestrais. Eles lutaram bravamente e com honra. Eles me deixaram orgulhoso, então permitirei que eles estejam em paz com nossos ancestrais. A multidão ouviu em silêncio enquanto ele falava. Ninguém se moveu ou falou. Até as crianças estavam quietas e solenes. Toda a atmosfera da assembleia foi solene. Muitos guerreiros morreram hoje e estão sendo enterrados no totem. É onde todos os seus antepassados foram enterrados. É um ato que é mais do que uma simples tradição. Há algum significado no ato de enviar seus guerreiros aos seus ancestrais. O líder da matilha ordenou solenemente: leve-os para o abraço de seus ancestrais. Deixe-os ficar em paz. Alguns guerreiros avançaram e começaram a carregar cadáveres para o pilar. Um velho Orog enrugado estava ao lado do pilar. Este Orog é tão alto quanto o Alfa que ele conheceu, mas isso só se ele se endireitasse. Suas costas estão curvadas e ele tem cabelos grisalhos na cabeça. Seu pelo é fino e envelhecido. A pele abaixo dela também está enrugada. O velho e enrugado Orog é o xamã e o único ômega da tribo. O xamã cavou nos cadáveres dos guerreiros mortos em busca de seus núcleos de vitalidade. Ele usou uma faca e a mão para abrir a cavidade torácica e remover seus corações. O núcleo de vitalidade está dentro do coração. Os corações que ele desenterrou são maiores que o normal e muito fortes. O xamã então esmagou o coração contra o pilar branco ou pilar totêmico. É como se ele untasse o pilar com o coração. Em seguida, os cadáveres são jogados no fogo que os reduz a cinzas. O pilar branco começou a brilhar mais forte quanto mais corações eram esmagados contra ele. Absorveu cada coração como se fosse feito de material absorvente poroso. Absorveu o coração esmagado deixando apenas a mancha de sangue. Essas manchas de sangue contrastam com a superfície branca do pilar. O pilar absorveu os corações e brilhou ainda mais. As manchas de sangue em sua superfície também começaram a se mover em sua superfície. A velocidade de seu movimento aumentou à medida que mais guerreiros foram enterrados nele. Há muitos cadáveres porque os guerreiros mortos de ambas as matilhas estão sendo enterrados. Não é culpa dos guerreiros das tribos adversárias que o líder do parque não tenha se rendido. Eles teriam sido seus companheiros de matilha agora se o desonroso líder da matilha tivesse se rendido. O que importa é que eles ouviram o líder da matilha mesmo quando perderam.
Eles lutaram honradamente até o último homem de pé e serão homenageados com um enterro digno. O líder da matilha deu-lhes esse privilégio porque eles obedeceram às ordens mesmo diante da morte. Além disso, eles têm o direito de serem enterrados neste totem. Alguns de seus ancestrais também foram enterrados lá. Este totem não era tão grande hoje cedo. É maior porque o totem das duas tribos foi combinado. Ele ficou mais forte assim como o líder do parque está cada vez mais forte. Somente os membros da família do desonrado líder da matilha não receberão enterro. Seus cadáveres serão deixados fora da cidade para apodrecer. Eles nunca desfrutarão do abraço de seus ancestrais por causa da decisão de não se renderem. É um castigo que faz parte da cultura dos Worogs. Legion 6 pensou consigo mesmo, é como se estivesse vivo. Ele está falando sobre o pilar. O pilar ficou muito brilhante. Iluminou o ambiente escuro e iluminou todos os lugares. A Legião 6 sentiu flutuações espirituais do pilar. Há muita energia espiritual dentro dele. O totem contém o acúmulo de Worogs de milhares de anos. Portanto, é capaz de exibir flutuações espirituais que só deveriam ser vistas em coisas vivas. O líder da matilha continuou a falar depois que todos foram enterrados. Nossos guerreiros obtiveram paz. Eles descansarão hoje e alguns assumirão seu manto. O mundo se move em um ciclo de vida e morte. Perdemos alguns guerreiros hoje e ganharemos alguns guerreiros hoje. Vamos inclinar nossas cabeças em respeito pelos nossos antepassados. Todos baixaram a cabeça, incluindo Lydian 6, quando percebeu que todos os outros estavam se curvando. Ele sentiu as flutuações espirituais do totem atingirem um pico antes de explodir de repente. Uma onda de energia espiritual varreu a multidão de 10.000 pessoas. A onda passou por todos e até passou pelo portão de entrada do vale. Ele sentiu a flutuação espiritual bater nele. Não entrou em conflito com ele como deveria quando o poder espiritual de dois seres diferentes se encontrou. Em vez disso, perfurou seu corpo como um peixe na água. Chegou dentro dele até o seu âmago e puxou sua habilidade divina. Queria ativar sua habilidade divina, mas ele a restringiu. Nada aconteceu por um curto período. Os arredores permaneceram em silêncio. Mas as flutuações espirituais finalmente surtiram efeito em outros. Ele ouviu rosnados vindos de vários lugares da multidão. O líder da matilha gritou: "Proteja-os agora!" Vários guerreiros se espalharam pela multidão. Eles encontraram as fontes dos rosnados rapidamente. Uma dessas fontes estava perto da Legião 6. Ele viu uma jovem Worog rosnar. Seus dentes e unhas começaram a crescer. Eles se transformaram em coisas monstruosas. Então ela caiu no chão. Seu corpo começou a ter espasmos e tremer. Parecia que ela estava tendo uma convulsão ou um ataque de epilepsia. Seu corpo começou a sofrer mais mudanças enquanto ela tremia. Fim do capítulo. Capítulo 913 Uma fresta de esperança. Primeiro, seu pelo cresceu descontroladamente. Então ela se inclinou sobre si mesma. Suas pernas se alongaram e cresceram. Seus braços também aumentaram, mas aumentaram depois de girar. Os ossos e articulações de seus braços mudaram rapidamente. Sua pele não rompeu apesar de todas as mudanças. Expandiu-se como um material elástico para acomodar as mudanças. Mas seus músculos não foram poupados das mudanças. Eles se transformaram e mudaram com sua estrutura esquelética. Em pouco tempo, a mulher Worog mudou e tornou-se irreconhecível do ser humanoide ereto que ela era antes das flutuações espirituais agirem sobre ela. Ela se tornou uma gigantesca fera selvagem de 4 patas. Seu pelo havia crescido e seu tamanho aumentado. Ela é muito maior que sua forma anterior. Até seus chifres aumentaram de tamanho. Ela também é selvagem. Parece que as mudanças perturbaram sua consciência. Ela voltou aos instintos por causa disso. Ela ficou de 4 e uivou para a lua. Então ela voltou sua atenção para todos ao seu redor. Ela recebeu um amplo espaço, mas isso não será suficiente. Ela pretende infligir violência a outras pessoas pelo olhar feroz.
Ela é muito grande, então será capaz de cobrir facilmente a curta distância entre ela e seu alvo mais próximo. Felizmente, ela não precisou procurar briga. Os guerreiros ao lado dela começaram seu trabalho imediatamente após ela terminar a mudança. Cada Warog em mudança foi atribuído a um esquadrão. O esquadrão os cercou e os betas começaram a vencê-los. Seguiu-se uma luta. Os betas a socaram e chutaram apesar dela ser maior que eles. Ela lutou o melhor que pôde, mas estava em menor número. Cada um dos betas também é mais forte que ela. Seu tamanho não está lhe ajudando em nada. Então ela ficou ferida muito rapidamente. Os alfas do esquadrão assistiram aos maus tratos sem interferir. Eles só se moveram depois que seus pupilos foram espancados, até que estivessem fracos ou feridos demais para revidar. O alfa ficou acima da garota bestial espancada e rugiu para ela: envie-se. Foi um comando de um modelo para outro. É uma forma de determinar hierarquia. Betas obedecerão e se submeterão. Então o alfa irá forçá-los a voltar às suas formas anteriores. A maioria dos que mudaram devido às flutuações espirituais do totem foram tratados desta forma. Eles voltaram à sua forma humanoide após uma rodada de espancamentos. Os changelins não são os mesmos de antes de mudarem. Sua forma humanoide também foi alterada pela provação. Eles perderam algum peso e emagreceram. Alguns deles até apresentam caixa torácica visível devido à perda de massa corporal. Alguns outros na forma de besta não deram ouvidos aos alfas. Eles rugiram de volta em desafio ou resistiram de outras maneiras. Eles também são alfas, então não ouvirão outro alfa, mesmo que estejam quebrados e machucados. Outros alfas não têm influência hierárquica sobre eles. Assim, os alfas irão vencê-los novamente e arrastá-los para o centro da assembleia onde está o líder da matilha. A senhora bestial ao lado da Legião 6 é um dos alfas. Ela se recusou a se submeter e foi espancada novamente para não resistir ao ser arrastada. Ela foi arrastada com outros 11 alfas em potencial até o líder da matilha. Um único grunhido dele finalmente resolveu o problema. O grunhido reverberou através de seus ossos e ecoou por todo o vale. Aqueles que são alfas irão ouvi-lo. Afinal, ele é o alfa dos alfas. Eles são apenas filhotes e não são fortes o suficiente para desafiá-lo, então eles ouvirão. Só quem é ômega não vai ouvir. Ômegas estão sozinhos. Eles não ouvem ninguém. Nesse caso, eles serão expulsos da matilha e levados para a natureza. A maioria deles morre na natureza. É raro, mas alguns entrarão no subterrâneo e nunca mais retornarão. Mas alguns deles terão a sorte de sobreviver no seu estado selvagem. Eles se transformarão de volta às suas formas humanoides por conta própria e recuperarão os sentidos. Mas eles não podem regressar às suas tribos. Eles têm que encontrar outra tribo que os aceite. É chamada de peregrinação por escritura. Todos os 11 alfas em potencial se transformaram de volta à sua forma humanoide. Foi um processo complicado que sem dúvida é muito doloroso de vivenciar. Sua forma humanoide também se tornou mais enxuta. A ativação de suas feras interiores cobrou seu preço. Nenhum deles era um ômega, então todos ouviram o líder da matilha. Ômegas são raros, apesar do método especial que os Worogs usam para evocar seu potencial. O líder da matilha inspecionou os novos modelos com satisfação. Ele disse para si mesmo: a colheita desta vez é boa. Nossos ancestrais foram bons para nós. Estou satisfeito. Dizem que meio pão é melhor que nada. Esta situação é meio pão, mas mesmo assim o líder da matilha está satisfeito. Os Worogs não precisavam desse método para se tornarem paragons no passado. Cada um deles poderia ficar mais forte por conta própria, enquanto alguns eram modelos. Esse era o pão integral no qual eles tinham tanto a qualidade dos modelos quanto a quantidade de guerreiros ao seu lado. Mas agora, a maioria dos Worogs pode passar a vida inteira sem formar seu núcleo de vitalidade. A invocação dos espíritos dos seus antepassados é necessária para despertar com força o potencial adormecido dentro deles. Este processo levou à criação de mais paragons do que havia no passado, mas os paragons estão mais fracos do que costumavam ser.
Agora só há meio pão em quantidade. O totem é uma âncora para os espíritos de seus ancestrais mortos. É uma âncora física para a conexão entre os mortos e os vivos. A conexão entre os Worogs é a âncora espiritual. O poder da âncora física é então convertido em poder real através da âncora espiritual. Fim do capítulo. Capítulo 914 Os Contras do Despertar. Os guerreiros mortos podem despertar novos guerreiros transferindo seu próprio potencial para os vivos e despertando o deles com ele. Isso é possível porque as raças com paragons estão além das criaturas sociais. Eles têm um vínculo semelhante a uma rede espiritual que conecta todos eles. Eles podem estar conectados até mesmo com seus mortos. Este método de despertar garantiu a existência de modelos dentro de sua raça. Quanto mais forte o totem, mais modelos podem ser despertados. E como apenas os modelos podem se tornar o estágio central da vitalidade e muito mais, os Worogs foram capazes de manter alguns nível de força. O fato de que eles ainda são capazes de despertar modelos apesar da maldical sobre eles é uma fresta de esperança. Qual líder da matilha não ficará satisfeito? Mas o mal já foi feito, habilidade divina mais. Seus paragons são apenas recipientes vazios em comparação com os antigos modelos. Este processo ainda tem alguns prejuízos. O despertar vigoroso dos paragons pelo totem forçou a formação de um núcleo de vitalidade, normalmente. A vitalidade do corpo deve se tornar maior do que o corpo pode conter e então formar um órgão focado para armazená-la quando a vitalidade atingir um certo limite. Mas, ao forçar a criação de um núcleo de vitalidade, a vitalidade é desviada do corpo para crie o núcleo. É por isso que os modelos ficam mais magros quando retornam à sua forma humanoide. Eles irão se recuperar fisicamente, mas seu potencial nunca será recuperado. Portanto, eles não são apenas mais fracos que os antigos modelos, mas também não têm acesso à sua habilidade divina de comer carne e capacitar-se com ela. Mas o líder da matilha está satisfeito porque a alternativa é pior. Legion 6 ficou perplexo enquanto observava os procedimentos. Ele fez questão de não mostrar isso em seu rosto enquanto as perguntas giravam em sua cabeça. Ele sabe o que é o totem. É um símbolo semi-religioso e cultural para os ancestrais da raça. Outras raças têm algo semelhante a isso. Eles formam santuários dedicados a certos guerreiros e heróis. A adoração dos santuários leva à animação de suas estátuas ou espíritos na forma de deuses ancestrais. Esses deuses ancestrais então se tornam espíritos heróicos. O que os Worogs têm é um pouco diferente, mas é essencialmente uma âncora para os guerreiros do passado. Outras raças se fortalecem utilizando os poderes de seus deuses ancestrais. Eles transformam seus totens em mão de obra de combate real. Mas os Worogs estão usando as acumulações espirituais do totem para despertarem, em vez de transformá-lo em um deus ancestral. Tudo parece uma maneira estranha de desperdiçar o potencial do totem para ele. Ele acredita que será melhor que mais sacrifícios sejam feitos ao totem e então ele deveria ser transformado em uma arma como um deus ancestral. Isso porque ele não sabe da infeliz situação dos Worogs. Ele não sabe que eles precisam desse processo ou morrerão. Ele não fez nenhuma pergunta, no entanto. Ele permaneceu quieto como os outros e observou intensamente. Os paragons recém-criados foram levados embora. Então o líder da matilha falou com eles. Alegrai-vos, pois hoje estamos acompanhados por mais irmãos e irmãs de armas. Perdemos alguns camaradas hoje e ganhamos alguns mais. Mas não importa o que aconteça, sempre teremos nossos entes queridos conosco. Eles podem não estar conosco fisicamente, mas estão conosco espiritualmente. E um dia, nós também poderemos junte-se a eles. E viva para sempre no abraço de nossos ancestrais. Então ele ergueu a mão para o céu e gritou, glória aos bravos e honra aos poderosos. Todos os outros se juntaram a ele gritando, glória aos corajosos e honra aos poderosos. Então a multidão se dispersou. Todos seguiram seu caminho deixando o xamã que ainda estava ocupado com o totem e observando o fogo. O líder da matilha também permaneceu onde estava.
A companhia da Legião 6 o cutucou e começou a caminhar em direção à torre de um Orog. A Legião 6 o seguiu com leve apreensão. Ele sente apenas uma leve apreensão, provavelmente porque não tem medo da morte. Mas seu pelo se endireitava à medida que se aproximava do líder do parque. Não é uma reação ao seu medo. Ele não tem medo do líder do parque, apesar de estar em desvantagem. Isso não significa que ele fará algo estúpido por causa do orgulho. Orgulho e potencial não significam força. Ele pode morrer agora, quer conheça seu potencial ou não, quer acredite que está em perigo ou não. Seu corpo definitivamente sabe que ele corre um perigo terrível. Ele está reagindo de forma estranha porque parece estar se aproximando de uma tempestade e não de uma entidade viva. O turbilhão de mana invisível ao redor do líder do parque está fazendo com que seu pelo fique carregado. É por isso que está se endireitando contra a vontade dele. Se isso não for indicação suficiente de quanto perigo ele corre, então nada será suficiente. Ele será muito tolo para ser salvo. Ele já estava lutando para respirar quando chegou perto do líder do parque. Ele estava lutando para respirar porque o ar continuava sendo sugado de seus pulmões. Depois, há a pressão ao seu redor que dificulta a expansão do peito. O pouco ar que conseguia respirar nem lhe era útil. É ozonizado e carregado, por isso é mais perigoso respirar do que correr o risco de sufocamento. Tudo isso ocorre simplesmente porque ele está próximo do alfa dos alfas. Ele se curvou com os betas quando eles se curvaram. Ele não quer desrespeitar esta entidade poderosa e ter sua vida interrompida apenas um dia depois. Você tem que respeitar alguém que é tão alto que você só chega aos joelhos. Essa pessoa só precisa sentar em cima de você ou chutá-lo para matá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 915 O desafio é o meu caminho. O líder da matilha cheirou o ar com seu nariz preto e molhado. Então ele disse, sinto o cheiro de ômega. Ele se virou para eles e perguntou, vocês são o ômega? Legion 6 assentiu calmamente. Você parece um ômega. Você não é reprimido por mim. E parece que você também é estúpido. Você não tem medo de mim. Não sinto cheiro de medo em você. Em vez disso, sinto cheiro de determinação para lutar. Seu corpo cheira a isso. Você acha que pode lutar comigo? Devo ensinar-lhe o medo? Legion 6 entrou em pânico então. Parece que as coisas estão prestes a piorar. Ele pensou consigo mesmo. De qualquer forma, não vou sair sem lutar. A morte é certa se eles lutarem, é nisso que ele acredita. Mas ele não está tão ultrapassado a ponto de não lutar. Ele pode desferir um golpe no líder da matilha ao custo de sua vida. Se você não lutar, ele nunca descobrirá. Ele está em modo de luta, mas fez questão de permanecer calmo. Ele se curvou e disse ao líder da matilha, minha falta de medo por você não muda sua força e poder. Eu sou um ômega. O desafio é o meu caminho. O líder da matilha parou de olhar para ele intensamente. Ele se virou para os dois betas e disse-lhes, falem. Estávamos estacionados na entrada do subterrâneo observando o companheiro fugitivo do desonrado líder da matilha quando ele de repente saiu da entrada. Nós o examinamos e o questionamos. Ele nos disse que é um ômega que se perdeu. Ele teve a sorte de encontrar os rastros de sangue deixados pelo companheiro. É de um ferimento que fizemos nas costas dela. Nosso alfa nos instruiu a trazê-lo até você. O líder da matilha então voltou sua atenção para a Legião 6. Ele começou a examinar o filhote intensamente. O silêncio continuou por um minuto antes de ele falar. Qual é o seu nome? Ele perguntou à Legião 6. Legion 6 tossiu para limpar a garganta antes de responder, eu não tossi. Porque estava intimidado. Ele queria mentir e inventar algo, mas os instintos lhe disseram que isso seria, muito ruim para ele. Há algo no olhar penetrante do líder do parque que lhe diz que será uma má ideia mentir. Ele tem que falar a verdade ou não falar nada. Não tem um nome que as pessoas o chamem e ele também é Legião 6, então ele escolheu a resposta inofensiva, mas ainda assim verdadeira. Oh,
Líder do parque fez outra pergunta: por que seus dentes, chifres e garras são pretos? 6 escolheu cuidadosamente a verdade com a qual ele respondeu: eu nasci assim. Ele não disse que não sabe porque sabe. Seus dentes, chifres e garras são pretos por causa de sua habilidade divina. Os Worogs que ele conhece também possuem essas características. Dentes e garras pretos são sinais de modelos. O pelo pode ser diferente, mas as partes do corpo são sempre as mesmas. Eles são sempre pretos, portanto, deveria ser óbvio para qualquer Worog porque ele tem pretos. Mas o fato de ele não ter visto nenhum outro Worog com eles e o líder da matilha perguntando a ele significa que isso é estranho e que ele deve ter cuidado com o que diz sobre isso. 1. O líder da matilha disse evasivamente. O silêncio caiu pesadamente sobre eles, já que ninguém estava falando. Os betas não dizem nada e o líder do parque se contenta em encará-lo ameaçadoramente. O silêncio é duplamente desconfortável devido à sua dificuldade em respirar. Se não fosse por seu núcleo de vitalidade, então ele enfrentaria a sufocação com o silêncio desconfortável. Então o líder do parque assentiu. Você é bem-vindo ao bando de pele de ferro. Eu lhe dou essa permissão como líder do bando da tribo. Eu sei que você está em uma peregrinação e deseja se comprometer com o totem do bando, mas não posso lhe dar isso permissão. Eu quero outro ômega na matilha, especialmente porque o xamã está envelhecendo. Mas o direito de se vincular ao totem só pode ser dado pelo xamã. Tenho certeza que você sabe disso. Afinal, você também é um ômega e desafio é o seu caminho. O líder da matilha disse com um sorriso de escárnio. Eu entendo e agradeço por você me dar a chance. Espero, para o seu bem e para o meu, que você tenha algo digno preparado. Você tem algo digno preparado? Sim, eu quero, respondeu Lydian 6 em afirmação. Bom, isso é bom. O líder do parque assentiu. Espero que você ganhe um nome logo. Será um prazer dar-lhe um se os ancestrais não o fizerem. Então ele disse aos betas, levem-no ao xamã e retornem ao seu posto. Diga ao seu alfa, Tesrat, que enviarei alguém para substituir seu esquadrão e ela deverá me ver imediatamente após retornar ao vale. O líder da matilha os deixou depois de dar suas instruções. Ele começou a subir a montanha enquanto os betas o levavam até o xamã. O xamã ainda está por perto, então eles não precisaram ir muito longe para procurá-lo. O xamã estava sentado perto da fogueira quando chegaram até ele. Ele percebeu algo no xamã quando se aproximou dele. Existem muitas tatuagens no corpo do xamã. Ambos estão em sua pele e pelo. As tatuagens não têm nenhum formato especial ou significativo. A única coisa estranha sobre eles é que são da mesma cor das manchas no pilar totem branco. As tatuagens são como se alguém espalhasse tinta vermelha por todo o pelo. Algumas das tatuagens são circulares. A maioria deles tem formas irregulares e nenhum deles é quadrado com linhas retas como bordas. Eles não têm rima ou propósito. Mas há alguma beleza em sua aleatoriedade. Fim do capítulo. Capítulo 916 Exploda sua mente. O líder da matilha disse que deveríamos trazer este ômega para você. Ele quer ser contratado pelo nosso totem. Um dos betas disse. Então os dois o deixaram com o velho Worog. Então você quer se comprometer com meu totem? O xamã perguntou-lhe com seu sentido divino. Ele respondeu, sim, será uma honra. Na verdade, ele não quer se vincular a algum totem de alguma matilha fraca e atrasada, mas precisa fazê-lo para manter seu disfarce. Ele não é como os outros ômegas. Ele é forte o suficiente por conta própria e tem a lei do massacre dentro de sua habilidade divina, com a qual está intimamente familiarizado, então não precisa da ajuda de um totem. O velho Worog cuspiu no fogo. Então ele resmungou e disse mal-humorado, não me importa se você será honrado ou não. Você tem que ser muito convincente ou não permitirei que você trabalhe aqui. Eu não me importo se estou velho e morrendo ou se este bando precisa de um substituto, é melhor você fazer um bom trabalho para me convencer ou rejeitarei seu pedido. Velho mal-humorado que já está com um pé na porta da morte.
Legion 6 resmungou interiormente. O xamã pode resmungar e ele também. Mas ele não pode reclamar externamente ou isso prejudicará gravemente suas chances de conseguir um acordo com o velho idiota. Ômegas são assim. Eles são teimosos e não gostam de ouvir ninguém. É por isso que o líder da matilha não pode ordenar ao xamã que o aceite, apesar de ser mais forte que o xamã. A forma como os ômegas interagem com os outros é diferente da forma como os alfas e betas interagem. É por acordo mútuo e não por uma demonstração de força. Ninguém pode dar ordens a eles. Ele pensou consigo mesmo em resignação. Se eu estivesse no avião em que deveria estar, não teria que passar por tudo isso. Não teria que implorar para me contratar. Ele disse ao xamã, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. O xamã o avisou, é melhor fazermos isso. Ou não há contrato para você. Uma escritura de emissão é um processo pelo qual um ômega forma um vínculo com o totem de uma matilha. Ômegas são exilados de sua matilha para que não possam formar conexões com o totem de sua matilha. Eles têm que procurar outra pessoa que lhes permita estabelecer uma conexão. Daí a necessidade de uma peregrinação. Vincular-se a um totem não é um esforço frívolo feito por reverência ou cultura. Tudo o que não lhe dá força ou poder é frívolo. Ômegas são capazes de aprimorar suas habilidades mentais com totens. Assim, os ômegas se tornam mais poderosos quando se ligam a um totem. Quanto maior e mais antigo o totem, mais poder ele obtém da conexão. Na situação em que uma matilha não possui totem, um ômega pode iniciar um com eles. Os sacrifícios e enterros feitos ao totem irão fortalecê-lo. Portanto, um novo totem não pode ser comparado a um antigo, com uma longa história de sacrifícios e sepultamentos. Ômegas não precisam de matilha para fazer sacrifícios. Eles podem caçar por conta própria e fortalecer seus totens com o que matam. Mas uma única pessoa não se compara ao poder de uma matilha. A mão de obra de uma matilha irá acelerar a taxa de fortalecimento do totem. Portanto, um totem já estabelecido com um pacote é sempre preferido. Mas totens antigos e poderosos com o apoio de uma grande tribo não estão apenas mentindo sobre esperar que alguém se relacione com eles. É altamente provável que alguém já esteja no controle disso. Novos ômegas precisam da permissão do ômega no controle do totem para concordar em compartilhar seu poder. Portanto, eles devem ter algo para convencer quem está no controle. Tenho algo aqui que certamente irá impressioná-lo. Ouso dizer que isso irá impressioná-lo. Legion 6 disse ao velho Ômega. O xamã zombou. Duvido disso. Duvido muito disso. Vivi uma vida muito longa e gratificante. Vi muitas coisas. Coisas que você nunca viu ou ouviu falar. Será muito difícil para você, um jovem, para me impressionar. Quanto a me surpreender, é quase impossível para você fazer isso. Meu espírito é reforçado pelos espíritos de mais de 10.000 ancestrais. Minha mente não pode ser explodida literal ou metaforicamente. Eu comerei areia se... As palavras do xamã ficaram presas em sua garganta quando ele viu o que havia nas mãos com garras da Legião 6. Seus olhos se arregalaram e suas palavras ficaram presas em sua garganta. Ele engoliu em seco antes de falar. Estou vendo coisas? O xamã se esforçou para perguntar. Legião. -6 sorriu. O que você acha? Pode ser facilmente verificado sentindo com o sentido divino que o xamã possui. Portanto, o xamã deve ser capaz de saber o que está fazendo e que isso é real. Acho que é real. Também acho que é muito possível. Mas é altamente improvável. Portanto, é mais provável que eu esteja tendo alucinações. Afinal, estou velho. Sim, é isso. Estou tendo alucinações. Pare de brincar e me diga o que você pensa. O xamã voltou a si. Então ele perguntou, onde você conseguiu isso? Encontrei o pergaminho mágico no subterrâneo. Ele mentiu. Ele pode mentir para o xamã. O xamã não é uma entidade de mana com uma intuição estranha para perceber verdades e mentiras. Então ele pode mentir.
Ele escolheu usar um feitiço para deslumbrar o xamã devido à sua observação dos Worogs deste plano no curto período em que os encontrou e pelas coisas que ouviu dos Betas. Fim do capítulo. Capítulo 917. O Totem. Ele já viu Worogs o suficiente para saber que eles não têm legados de feitiços. Eles não estudaram o intrincado controle da mana. A sua sociedade ainda está na fase tribalista. Ele decidiu usar um feitiço para impressionar o velho Worog. Parece que ele estava certo. A maioria das raças que se dedicam à elaboração de feitiços possui uma grande população de entidades de mana. As entidades de mana estão próximas o suficiente do mana e podem percebê-lo melhor sabendo que ele pode ser usado para muito mais do que fortalecer o corpo. Eles então farão pesquisas sobre magia para fortalecer a alma, o que também beneficiará os refinadores do estágio central da vitalidade. Os refinadores do núcleo de vitalidade têm vida útil limitada, percepção de mana e recursos espirituais para criar feitiços. Eles são como o xamã aqui. Eles envelhecerão antes que possam fazer progressos significativos no desenvolvimento de feitiços. Isto se torna duplamente difícil se não possuírem uma linguagem escrita e um método de preservação do conhecimento. Ele só viu uma entidade de mana entre a população de mais de 10.000, então as entidades de mana devem ser raras por aqui. Os Worogs também não são bons com feitiços porque não precisam deles. Sua habilidade divina torna a magia inútil para eles. Então ele conjeturou que os feitiços são raros aqui. A forma como o xamã ficou surpreso com sua exibição confirmou sua conjectura. Então ele mentiu sobre onde conseguiu o feitiço. Caso contrário, o xamã ficará impressionado se ele ouvir que é um brinquedo simples que ele inventou agora. Alguém que dominou várias leis, que exerceu o poder mundial, que criou um conceito e que possui um fragmento de uma alma eterna não pode ter dificuldade em criar um feitiço de redemoinho. Alguém assim também não precisa de um totem, mas alguém assim tem que agir como se precisasse de um para evitar suspeitas. Além disso, ingressar em uma matilha lhe trará benefícios em conhecimento e mão de obra. Você esteve no subterrâneo? O xamã perguntou incrédulo. Ele disse com orgulho, sim, eu tenho. Você deve ser um ômega sortudo. E você até trouxe de volta um feitiço. Eu gostaria de ter metade da sua sorte. Legion 6 quer saber o que torna o subterrâneo tão assustador, mas ele reprimiu sua curiosidade. Ele disse ao xamã, você também pode tentar a sorte e ir para o subterrâneo. Você nunca sabe se terá sorte o suficiente até testar sua sorte. O xamã riu. Então ele sorriu e disse, tudo bem. Acho você muito convincente. Mostre-me as informações do feitiço e eu lhe darei acesso ao totem. Legion 6 sorriu também. Não é assim que vai funcionar, velho. Você me adiciona ao totem primeiro e eu lhe darei o feitiço. Observe que não tenho nada comigo. Então o feitiço está na minha cabeça. Esta é a única maneira de você conseguir o feitiço, isto a menos que você planeje fazer uma viagem ao subterrâneo e testar sua sorte como sugeri. O sorriso do xamã se alargou. Bom jovem, você não é tão ingênuo quanto parece. Mas veja, há um problema com esse acordo, e se você me der informações falsas e eu não conseguir lançar o feitiço? O que eu faço então? Você teria trapaceado um velho fraco e quase senil. Isso é uma pena. Legião 6 revirou os olhos. Você terá que arriscar, velho. O xamã balançou a cabeça. Ele não planeja enganar a Legião 6. Ele teria permitido que ele tivesse acesso ao totem após verificar o feitiço. Mas isso levaria tempo. O caminho da Legião 6 envolve uma aposta. É uma aposta que ele está disposto a fazer. Ele não se sente insultado ou se sente desrespeitado porque a Legião 6 não confia nele. Ômegas são assim. Eles não confiam em ninguém além de si mesmos. Então ele disse, vá em frente. E seja rápido. O xamã o incentivou para que a Legião 6 estendesse seu sentido divino ao pilar branco. Ele deixou sua mente tocar o totem. Então ele se aventurou com seu sentido divino quando não encontrou nenhuma resistência. Seu sentido divino encontrou um oceano de energia espiritual.
Dentro desse oceano há várias estrelinhas. O interior do totem é como uma noite escura com uma atmosfera feita de energia espiritual que pode ser sentida. As estrelinhas fluem neste oceano de energia espiritual como um cardume de peixes ou um enxame de vagalumes. Existem duas grandes estrelas neste cardume de peixes. Eles produzem uma luz que ofusca a luz dos outros pequenos vagalumes. Uma das estrelas é a conexão do xamã. Esta conexão tem um enxame de pequenas luzes girando em torno dela. Existem muito mais pequenas luzes neste mundo escuro, mas o pequeno enxame ao redor da estrela é o limite do que o xamã pode suportar. A outra estrela é a conexão do líder da matilha com o totem. Não há enxames ao redor da estrela do líder do parque. É porque o líder do parque ganha seu poder como modelo dos vivos, enquanto os ômegas ganham poder dos mortos. Então estes são os chamados ancestrais. Ele pensou maravilhado. As estrelinhas são o que sobrou dos guerreiros que estão enterrados dentro do totem. Eles não capacitarão um alfa dos alfas. Mas a presença da estrela do líder da matilha dá-lhe o direito de negar a admissão no totem de algumas pessoas vivas e mortas. É por isso que é importante que o líder da matilha conceda aos guerreiros o direito a enterros honrosos ou eles não poderão descansar com seus ancestrais. Se o líder da matilha não concordar, o remanescente do guerreiro não será aceito no totem. Este direito não tem consequências para os mortos. Os mortos não se importam se estão enterrados ou não. É o xamã quem mais impacta essa restrição. Afinal, o xamã é quem precisa de mais restos dos mortos para ganhar poder. Um limite no fornecimento desses remanescentes irá afetá-lo negativamente em grande medida. Fim do capítulo. Capítulo 918. Um novo nome. Apesar do xamã ser bastante autônomo, ele tem que fazer algumas das coisas que o líder da matilha pede para permanecer útil à matilha. O xamã deve ser valioso para a matilha. O dar e receber deve ocorrer entre as duas partes ou o líder da matilha começará a se opor ao xamã de todas as maneiras. O líder da matilha não ganha nada com as pequenas luzes, mas tem mais controle sobre elas do que o xamã. Isso ocorre porque as luzinhas são remanescentes de guerreiros e os guerreiros sempre ouvem o líder da matilha. Desta forma, o líder da matilha será capaz de afetar em grande medida a fonte de poder do xamã se estiver insatisfeito com o xamã. Isso pode ser considerado uma relação simbiótica entre os modelos e a matilha, disse Lydian 6 em compreensão. Minha presença aqui será bem-vinda. Ele perguntou. Então ele sorriu. Só posso voltar e ensinar-lhes uma lição se não for assim. Portanto, o totem é um terreno comum para a cooperação entre um ômega e a matilha. O totem pertence à matilha e pode fortalecer um ômega, então um ômega tem que trabalhar para a matilha. A Lydian 6 está agora a juntar-se a esta cooperação. Os dois, tanto o líder da matilha quanto o xamã, podem trabalhar contra ele agora. Eles podem recusar sua tentativa de se relacionar com o totem, mas ele tem a permissão deles para que tudo corra bem. Se seu espírito for forte o suficiente, ele pode superar a resistência deles e se adicionar ao totem com força. Acontece que seu espírito é forte o suficiente. Felizmente, ele não precisa. É tanto para seu bom e para eles que ele não precisa forçar sua entrada no totem. Ele deixou sua energia espiritual fluir para o totem através de seu sentido divino. Não houve resistência, então uma terceira estrela gigante apareceu dentro do totem, reuniram-se para a nova estrela. Eles se aglomeraram em torno dela e começaram a girar em torno dela. Uau, calma aí, ele pensou consigo mesmo ao perceber que quase todas as estrelinhas do totem queriam começar a correr na direção da nova estrela. Ele pode permitir que todas elas venham, mas isso mostrará mais do que o necessário de suas capacidades, infringir os benefícios do xamã se ele reduzir o número de luzes girando em torno da estrela do xamã e também fará com que o líder da matilha suspeite que ele seja mais do que parece. Então ele reduziu ainda mais a força de sua alma. Isso reduziu sua influência no totem. O redemoinho em torno de sua estrela se acalmou imediatamente. A agitação em torno de sua conexão diminuiu. O número de luzes que enxamearam sua estrela é cerca de metade do número do xamã.
As pequenas luzes enxameavam sua conexão da mesma forma que as moscas são atraídas pela luz. Eles vieram porque ele está vivendo para poder supri-los com energia espiritual. Mas sua energia espiritual também os atrai porque ele é um ômega. As pequenas luzes circulavam sua conexão com entusiasmo enquanto consumiam sua energia espiritual em troca de conceder-lhe poder. Eles sussurraram uma única palavra para ele: Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok. Eles repetiram isso de novo e de novo. É como eles o estão chamando. Sua alma é tão forte que ele pode acabar com o mundo deles dentro do totem, atraindo-os e puxando-os para fora do totem. Então eles o chamaram de fim do mundo. Ele pode acabar com o mundo deles se desejar. O xamã disse-lhe: vejo que seu nome foi nomeado. Parabéns. Ele sorriu e respondeu: é um nome muito bom. O nome o agrada. Bom para você. Então ele incitou a Legião 6 novamente. Apresse-se e me dê o feitiço. Aqui está, velho. Ele disse e passou a estrutura do feitiço para o xamã através do sentido divino. O xamã ficou perdido em pensamentos. Seus olhos ficaram desfocados por um tempo. Ragnarok aproveitou o tempo para observar as mudanças que a formação da conexão com o totem causou nele. As pequenas luzes não fortaleceram sua alma, mas aumentaram a maleabilidade de seu espírito. Ele se tornou capaz de criar mais fios de mana com menor poder espiritual. Sua alma é muito forte, mas ele tem que limitar o quanto pode usar atualmente. Se ele não conseguisse controlar perfeitamente sua alma, então seu corpo seria pressionado pelo fardo de uma alma dominada e explodiria. O limite que ele colocou em sua alma também afeta o quão bem ele consegue controlar mana. Mana não é controlada como uma entidade inteira. É feito um ponto de contato entre mana e o sentido divino. Isso cria um único thread de controle. Muitas pessoas podem criar vários tópicos ao mesmo tempo. Eles apenas terão um controle pior quanto mais threads criarem. Portanto, há uma escolha a ser feita entre a quantidade de fios e a qualidade dos fios. Ele pode criar 10 fios de mana que pode criar perfeitamente. Mais do que isso, ele começará a perder o controle ou correrá o risco de quebrar o limite que colocou em sua alma. Mas a influência das luzinhas o ajuda a manter o controle perfeito por até 20 fios sem sobrecarregar o corpo. É uma melhoria significativa que irá melhorar seu lançamento de feitiços. O custo é a energia espiritual que as pequenas luzes estão sugando dele. Ele tem muita energia espiritual, então não se importa com a perda. É uma troca digna por mais poder. Ele foi tirado de sua reflexão quando ouviu o suspiro do velho xamã. Ragnarok pensou consigo mesmo: parece que ele terminou de avaliar o feitiço. Eu me pergunto se ele saberá que é um feitiço falso. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 919 Caipira. Se o xamã não estiver familiarizado com feitiços, então ele não deverá ser capaz de distinguir os que funcionam dos defeituosos. Isso foi o que Lydian 6 pensou quando deu ao xamã uma estrutura defeituosa para o feitiço. O feitiço parece autêntico, mas não pode ser lançado. Um pequeno feitiço como esse não é nada para Lydian 6, então ele deveria ser capaz de distribuí-lo. Mas o fato de que ele deveria e pode não significa que o fará. São duas coisas distintas. É da sua natureza maximizar sempre os benefícios. O direito de ser contratado pelo totem não é benefício suficiente para conceder ao xamã um feitiço de trabalho. Ele pensou consigo mesmo, divertido: não importa se ele sabe que é falso ou não. Negarei se ele disser que é falso. Ele não pode fazer nada de qualquer maneira. Eu tenho já ligado ao totem. Então, como foi? Ele perguntou ao xamã. Foi muito esclarecedor. Ainda não posso lançá-lo, mas posso dizer que também foi muito profundo. Respondeu algumas das perguntas que tenho sobre a energia vital ao nosso redor. Estou maravilhado com este feitiço. É realmente lindo de se ver. O xamã elogiou. Ragnarok resistiu à vontade de revirar os olhos ou zombar. Do velho xamã, a melhor maneira de descrever o xamã agora é um garoto de aldeia que está vendo uma cidade pela primeira vez em sua vida.
A pior maneira é que o xamã é uma pessoa incivilizada vendo vidro pela primeira vez e se maravilhando. Ele nem sabe que o vidro está com defeito e pode quebrar a qualquer momento. O vidro quebrado pode cortar o xamã e fazê-lo sangrar. Assim como o feitiço defeituoso pode causar uma reação negativa em sua mente se ele tentar lançá-lo. Legion 6 pode se tornar o único shaman da matilha se isso acontecer. Esse evento certamente maximizará os benefícios da contratação do totem. Ele pensou consigo mesmo, sem vergonha ou culpa, será um acidente infeliz que não tem nada a ver comigo. Na verdade, o xamã terá que me agradecer pela lição de vida de não mexer com feitiços de origem desconhecida, generoso dessa forma. Esta é uma lição inevitável na tentativa de descobrir o poder dos feitiços e na pesquisa de feitiços. Ele não vai privar o xamã dessa lição dando-lhe um feitiço funcional. Isso é simplesmente cruel. Ele não zombou do xamã. Em vez disso, ele perguntou sobre algo mais importante. Por que não há nada como o feitiço acima do solo? O xamã suspirou novamente. Desta vez ele suspirou de tristeza. Ele ficou em silêncio antes de responder à pergunta. Não era assim no passado. Existem algumas histórias e mitos que falam de uma época grandiosa e próspera para os Worogs. Naquela época, os Worogs vagavam pelas terras impunemente. Os Worogs saqueavam e queimavam como desejavam. Tivemos uma grande civilização naquela época, estava cheia de imperadores poderosos que ameaçavam dominar o mundo. O xamã ficou em silêncio novamente. Uma expressão de nostalgia apareceu em seu rosto velho, enrugado e tatuado. O que aconteceu? Ragnarok perguntou impacientemente. Nós lutamos contra o povo das árvores e perdemos. Nossa raça caiu em desgraça. Dizem que também fomos amaldiçoados. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas o povo das árvores que nos derrotou ainda está presente no mundo. Eles têm feitiços como aquele que você me mostrou, mas eles impedem que tal conhecimento chegue às nossas mãos. Nossa raça está sendo oprimida. Somente o surgimento de um imperador pode nos salvar. O xamã teve outro acesso de melancolia. Ele despertou o xamã novamente com outra pergunta. Então por que o feitiço está no subterrâneo? Não deveria estar acima do solo? Foi ele quem mentiu sobre encontrar o feitiço no subsolo, mas o xamã foi quem acreditou nele. O xamã até racionalizou que o feitiço devia pertencer ao povo das árvores. Ele quer saber por que algo que pertence ao povo das árvores deveria estar no subterrâneo. O xamã balançou a cabeça antes de responder, você é tão jovem. Eu deveria lhe contar nossas histórias e mitos antes de morrer, para que você possa passá-los para a próxima geração. Como ômegas, estamos livres do conflito entre matilhas, portanto, é nosso trabalho sermos historiadores. Devemos salvar nossas histórias e nossa história para que elas não moram. Então por que o feitiço está no subterrâneo? Ele perguntou novamente. Juventude e impaciência. Eu também já fui impaciente. Isso foi há décadas. Eu me tornei subjugado e velho agora. O tempo não tem sido gentil comigo. Se ao menos eu pudesse passar para o próximo estágio, eu seria capaz de prolongar minha vida. Infelizmente, estou muito velho. A morte virá para mim em breve. Foi a vez de Ragnarok suspirar. Ele perguntou pela terceira vez, então por que o feitiço está no subterrâneo? O xamã fez uma careta. Invejo sua juventude. O povo das árvores que nos derrotou tem um poder terrível. Alguns dizem que veio de um grande artefato e outros dizem que um grande ser lhes concedeu o poder. De qualquer forma, esse poder é grande e precioso. Causou uma fenda entre o povo da árvore. Eles estavam indecisos sobre como deveriam usá-lo, então alguns deles foram viver no subsolo. O subterrâneo também floresceu, mas foi atingido por uma terrível calamidade há centenas de anos. A civilização subterrânea há muito se tornou um lugar de tabu e perigo perigoso, viver no subsolo. O xamã suspirou novamente. Ragnarok não o incomodou mais desde que ele obteve a resposta que queria. Ele começou a ruminar sobre as coisas que aprendeu. É certo que o subsolo é perigoso. Eu senti isso.
Mas o que pode fazer com que uma civilização subterrânea inteira se torne um tabu? Ele se perguntou. Fim do capítulo. Capítulo 920. Ninguém é especial. Essas pessoas das árvores também são elfos. A maneira como o xamã os descreveu é muito semelhante aos elfos. Então, alguns elfos foram para a clandestinidade por causa de algum grande poder, prioridades. Ele tem acompanhado o fluxo desde que reencarnou. É necessário ser flexível e adaptável em um ambiente estranho e desconhecido para sobreviver. Ele seguiu o fluxo e continuará seguindo o fluxo porque ele não tem nenhum objetivo principal além de se tornar um deus origem novamente. Ele reencarnou com o propósito de compreender o segredo do poder dos modelos. Isso é algo que ele pode alcançar simplesmente por estar vivo. Então ele se tornará um deus da origem se for necessário adicionar o poder dos modelos ao repertório da legião para alcançar a perfeição. Este grande poder que os elfos possuem é uma boa distração que pode beneficiar ele ou a legião, então ele quer descobrir. Ele também quer saber por que existe um objeto circular vermelho com influência demoníaca bloqueando o sol. Há também a sensação constante de que alguém está me observando. Preciso descobrir isso, ele disse a si mesmo. Ele teve a primeira sensação de estar sendo observado assim que nasceu. Esse sentimento não desapareceu. Ele tem uma percepção muito forte, então deveria ser capaz de dizer se está sendo observado com um sentido divino, mas não consegue sentir as flutuações de nenhum sentido divino preso a ele. O fato de ele não conseguir identificar quem o está espionando não pode ser bom. Ele está sendo constantemente espionado, então sua situação não é nada segura. Como se não bastasse, o fato de ele não conseguir determinar como está sendo espionado indica que quem está espionando é mais forte do que ele. Isso significa que o espião está, pelo menos, no nível do Deus da origem. É apenas um problema após o outro. Ele pensou para si mesmo. O xamã disse-lhe, pensando bem. Disse nessas histórias que os antigos imperadores tinham chifres pretos, dentes pretos e garras pretas. Ragnarok respondeu apontando para si mesmo. Você quer dizer como o meu? Ele primeiro expressou choque. Então sua expressão mudou para excitação. Ele perguntou entusiasmado, você acha que sou especial? Você acha que posso me tornar um imperador também? Suas perguntas deixaram o xamã louco. O velho idiota começou a rir. Ele até bateu na coxa e segurou a barriga enquanto ria de todo o coração. Ragnarok fez uma expressão insultada. O que é tão engraçado? Ele perguntou mal-humorado. O xamã enxugou as lágrimas dos olhos. Ah, jovem, ele disse melancolicamente. Pare de dizer isso. Ragnarok insistiu. Eu tenho que dizer isso. Que outra razão existe para você pensar que pode se tornar um imperador? Tem que ser a inocência e a confiança juvenil. Seus chifres negros não o tornam especial. Ninguém é especial. Ah, jovem, o xamã disse novamente para irritar Ragnarok. Não é tão engraçado. Todo mundo pensa que é especial e destinado a grandes coisas quando é jovem. Então, de certa forma, você nem é especial por ter falsa confiança. O xamã disse então ele começou a rir novamente. Ragnarok sentou-se em um tronco perto do fogo. Ele parecia chateado, mas não está. Ele sabe que é especial. Ele simplesmente não quer que os outros saibam disso. Mas é preciso ser esperto sobre como se esconder. Às vezes, esconder algo abertamente é melhor escondido do que algum local secreto. É por isso que ele não rejeitou as suspeitas do xamã sobre a cor de seus chifres. Em vez disso, ele agiu como um jovem esperançoso e ingênuo que não sabe o perigo que corre. Sua afirmação de que ele poderia ser especial tornou-se ridícula. O facto de ter confirmado a suspeita reduziu a autenticidade da suspeita. O xamã riu muito. Então ele ficou sério. Você é oficialmente um xamã agora. Vou lhe ensinar os costumes de um xamã. Você deve ter sentido o impulso do totem. É realmente incrível, não é? Ragnarok respondeu com falsa excitação, é maravilhoso. Nunca me senti tão poderoso. O xamã assentiu com orgulho. O totem ficou maior hoje.
Não consigo nem usar todas as suas capacidades. É porque Sauron anexou com sucesso outra tribo. A fusão dos totens é uma bênção para mim e para você. É realmente uma bênção. Dessa forma, não seremos mais fracos que os alfas. Ragnarok concordou. Então ele disse: ouvi falar da luta recente. Foi uma luta até a morte porque o líder da matilha da outra tribo era desonroso. O rosto do xamã escureceu. Ele disse seriamente: nem sempre acredite no que ouve. Nada é o que parece superficialmente. Seu interesse foi despertado imediatamente. Ele perguntou: por que você não me esclarece? O que realmente aconteceu? Eu irei. Afinal, é algo que você deve saber como um novo xamã da matilha. Tudo tem a ver com a situação política desta cordilheira em que vivemos. Há 11 matilhas grandes no total vivendo nesta montanha. A matilha de peles de ferro da qual fazemos parte é apenas uma das grandes matilhas. O xamã começou a explicar a situação da matilha e da serra. Sauron, o líder do Parque de Peles de Ferro, é jovem e ambicioso. Ele acabou de substituir seu pai como líder da matilha. Foi uma sucessão amigável. Seu pai envelheceu e se sacrificou voluntariamente ao totem da tribo para fortalecer a matilha. Sauron assumiu o controle do parque, mas não ficou satisfeito. Ele queria capacitar-se ainda mais anexando outro parque e aumentando tanto o espaço vital quanto a população de sua matilha. Isso o fez mirar na pasta de dentes afiados. Fim do capítulo. Quem de manhã compreendeu os ensinamentos da sabedoria, à noite pode morrer contente. Confúcio.